Jesus Cristo era reencarnacionista. Um tema muito polêmico, que vai trazer uma reflexão ímpar, diferenciada para você que busca o conhecimento. A reencarnação é o retorno do espírito ao corpo físico, com uma nova roupagem, uma nova configuração e novos recursos de desenvolvimento pessoal e interpessoal. Mateus capítulo 17, versículo 1, está escrito: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e Tiago, e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Nesse ponto aqui está falando sobre a aparição e também está falando sobre a áurea expandida nos seres que envolveram todo o seu corpo físico e suas vestes, as suas roupas. Continuamos. E eis que lhes aparecem Moisés e Elias, falando com ele. Isso significa aparição de 2 espíritos. Continuando. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro, sendo clarividente, por estar vendo, queria fazer 3 cabanas, uma para Jesus, a outra para Moisés e a outra para Elias. Tamanho é o grau da vidência ou clarividência de Pedro, o apóstolo Pedro. Mais adiante, temos: e os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? Depois Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Logo, está escrito: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. No 13, então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Observe bem cada detalhe. Está falando sobre a reencarnação de Elias, mas chamado de João Batista. Ou seja, tudo o que aconteceu se cumpriu. Era uma profecia que estava se cumprindo. Tamanho é o grau de entendimento deles que isso já era previsto. Basta apenas verificar em Lucas capítulo 1, versículo 11, 12, 13 e 17, que está escrito da seguinte maneira: a aparição do anjo do Senhor é igualmente um espírito de luz. Então, vejamos. E um anjo do Senhor lhe apareceu, pôs em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lá no 17, está mais ou menos assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais e dos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. De forma bem simplificada, isso quer dizer o seguinte: primeiro, a aparição do anjo Gabriel. Segundo, Zacarias, sendo vidente, se assustou com a aparição. O anjo anunciou o retorno de Elias com toda a glória, com toda a virtude, que é a persona, que terá o nome de João, ou seja, o passado chamava Elias,
No presente, chama-se de João. Isto é reencarnação, a profecia que se cumpriu. Mas se você tiver dúvida, que é perfeitamente normal, vamos verificar no trecho bíblico aonde João nega ser Elias, que é João capítulo 1, versículo 21, que está escrito: E perguntaram-lhe então que, és tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. De forma objetiva. Primeiro, as perguntas são reencarnacionistas, citando pessoas do passado. Segundo, as respostas é perfeitamente normal e compreensiva de João, pois, ao nascermos, automaticamente esquecemos quem fomos na última encarnação. Simples, clara e objetiva. Então temos Jesus, que é a autoridade máxima na Bíblia. O que ele fala é lei, é vida, é maturidade espiritual, é consciência altamente lúcida da realidade e do fluxo natural, que é a reencarnação.